Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai ficar por dentro dos assuntos mais importantes da área na última semana. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. Depois da Meta e do Twitter, a má fase das gigantes de tecnologia continua, porque a Amazon pode fazer a maior demissão da história da empresa antes da Black Friday e do Natal. No Brasil, a história é bem diferente. A Amazon por aqui anuncia 8.000 vagas de trabalhos temporários e fecha uma parceria inédita com uma companhia aérea brasileira para acelerar entregas no país. Foi uma provocação? Dias depois de Elon Musk dispensar metade do Twitter, o CEO do TikTok diz não precisar demitir para atingir eficiência e ressaltou a importância em investir em mais profissionais de conteúdo e segurança na plataforma. E o braço de logística da chinesa Alibaba anuncia uma sede da empresa para a América Latina em São Paulo e fala em planos de instalar até 9 centros de distribuição no Brasil. E um ano novo bem caro. Qual é o hotel no Brasil que cobra R$80 mil para 3 noites no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro? Fica ligado, o Business está no ar. E diante de tantas notícias negativas entre as gigantes de tecnologia, com demissões em massa em companhias como a Meta e o Twitter, a Amazon finalmente fez um anúncio positivo para o Brasil. Ela fechou o primeiro contrato com uma empresa brasileira no Brasil para aumentar a capacidade de logística no país. A escolhida foi a Azul e tem o objetivo de acelerar as entregas, sobretudo no norte do país. O plano é cair de 5 para 2 dias as entregas em Manaus e Belém. Em Macapá, diminuir as entregas de 7 para 3 dias. Atualmente, quem faz esse tipo de serviço são outras empresas de logística que contratam serviços aéreos para o envio das encomendas. A partir de agora, a Azul, através da Azul Cargo, vai ser responsável por toda a logística, desde a retirada da mercadoria nos centros de distribuição da Amazon até a entrega final, a entrega na casa do cliente. Essa é uma reação direta às concorrentes. Em abril, o Mercado Livre e a Gol anunciaram um acordo de 10 anos que fez a empresa quadruplicar a capacidade de entrega de pacotes por via aérea, passando de 10 milhões para 40 milhões de pacotes por ano e reduzindo o tempo de entrega em até 80% para os consumidores. Mas agora vamos continuar falando aí da má fase entre as gigantes de tecnologia, porque a Amazon é a mais nova empresa a entrar na onda das demissões ao lado do Twitter e da Meta. A gigante do comércio eletrônico vai começar a maior demissão da história da empresa, segundo o jornal The New York Times, em áreas como a de dispositivos, responsável por desenvolver assistente em voz Alexa, e nas unidades de varejo e de recursos humanos. A Amazon emprega um batalhão de gente, emprega 1.500.000 pessoas pelo mundo, além, é claro, dos 370 mil robôs que ajudam nos centros de distribuição espalhados pelo mundo. É evidente que é uma má notícia, né? A gente está falando de demissão. E isso acontece dias depois de a Amazon, no Brasil, anunciar que vai contratar 8.000 funcionários temporários, principalmente nos centros de distribuição, por um período de 2 meses para atender a demanda de fim de ano. Agora, você pode perguntar, né? No caso da Amazon, o que motiva essas milhares de demissões pelo mundo? A dor de cabeça da Amazon se centra no lucro, claro, que cai a cada trimestre. O que causou decepção dos investidores recentemente foi a piora nas projeções da empresa para o 4º trimestre. A receita prevista para a temporada de compras deve ser de 140 bilhões de dólares. É um número exorbitante, né? Mas é abaixo do valor do ano passado, que foi de 148 bilhões de dólares. E se a gente olhar para o cenário geral desse ano, a Amazon acumulou um prejuízo de 3 bilhões de dólares entre janeiro e setembro, muito causado pela alta inflação e a alta de juros nos Estados Unidos.
E no meio desse furacão, ainda falando de Amazon, né, que pode atingir logo mais a empresa, com demissões aí, o fundador da empresa, Jeff Bezos, diz que vai doar a maior parte da fortuna ainda em vida. A gente está falando desse homem aqui, um homem com patrimônio estimado em cerca de 124 bilhões de dólares, o equivalente a 660 bilhões de reais, o que o transforma imediatamente no quarto homem mais rico do mundo. Sobre essa decisão da doação, Jeff Bezos comentou a uma TV americana que a parte difícil agora é imaginar como fazer isso de um modo que gere impactos reais. Para Bezos, construir a Amazon não foi fácil. Precisou de muito trabalho duro, colegas muito inteligentes e engajados. Eu descobri, disse ele, que a filantropia é muito semelhante. Não é fácil, é muito difícil. Quem falou isso é Jeff Bezos. Bezos deixou o cargo de CEO de sua gigante de comércio eletrônico no ano passado, passando a dedicar mais tempo à filantropia e outros projetos. Ele é dono também do jornal Washington Post e da empresa de turismo espacial Blue Origin. Em 2020, Bezos anunciou a doação de 10 bilhões de dólares para o combate às mudanças climáticas por meio do fundo Bezos Earth, que é cogerenciado pela sua namorada. Antes, ele já havia doado 2 bilhões de dólares para ajudar famílias sem moradia e a educação pré-escolar. Outros bilionários, mais famoso deles é o Bill Gates, né? Já se comprometeram nos últimos anos a doar as suas fortunas em vida, mas Jeff Bezos nunca havia citado algo parecido. O fundador da Amazon já foi criticado no passado por não assinar aquela campanha chamada Give and Pledge, lançada em 2010 por Bill Gates, Melinda Gates e Warren Buffett para encorajar bilionários a doarem a maior parte de suas fortunas por meio da filantropia. A campanha tem mais de 230 signatários de 28 países. Bezos, ainda nos últimos meses, né, ele foi muito pressionado a doar mais depois que a sua ex-mulher, a Mackenzie Scott, se comprometeu em 2019 a doar metade da sua fortuna após o divórcio. E o CEO do aplicativo chinês TikTok está colocando lenha na fogueira, porque na última quarta-feira ele sugeriu que Elon Musk e o Twitter estão entrando num caminho bem arriscado. Shell enfatizou a importância de investir em gente, investir em profissionais, em pessoal suficiente para lidar com a moderação e segurança do conteúdo nas redes sociais. Ele fez os comentários em resposta a perguntas sobre se o TikTok poderia operar de forma mais eficiente se demitisse metade da equipe, como o Musk fez com o Twitter após ele demitir 3.700 funcionários dias atrás, muitos deles aqui no Brasil. Durante um evento em Singapura, Shou disse que, abre aspas, a forma como estamos organizados é aquela em que não precisamos demitir metade da força de trabalho para atingir os níveis de eficiência que queremos alcançar. A principal liderança do TikTok disse ainda que a empresa tem dezenas de milhares de funcionários na moderação de conteúdo. Para muitas empresas de tecnologias, ele estava falando, incluindo nós do TikTok, uma das maiores equipes que você terá é o seu time, que é o time de confiança e o time de segurança. Esse é um investimento que definitivamente vale a pena se você quiser manter a plataforma muito segura. Eu não preciso nem falar para vocês para quem ele estava mandando essa mensagem. E a maior operação de luxo deste ano ocorreu na última semana. A empresa americana de produtos de beleza Estée Lauder anunciou a aquisição da grife de moda de luxo também americana Tom Ford. A operação deve ser concluída no primeiro semestre de 2023. O valor é de 2 bilhões e 300 milhões de dólares, segundo o jornal The New York Times. A Tom Ford teria sido avaliada em 2 bilhões e 800 milhões de dólares. O The Wall Street Journal já havia antecipado em agosto que a Estée Lauder estava em negociações para adquirir a Tom Ford em um acordo que poderia valer 3 bilhões de dólares ou mais até, e poderia representar a maior aquisição da gigante de cosméticos de todos os tempos.
Em novembro, a gigante francesa de luxo, Kering, que é dona das marcas Gucci e Balenciaga, parecia ser a favorita para comprar a Tom Ford, mas foi a Estée Lauder que acabou fechando essa aquisição. Agora, quais os planos a partir de agora? Com essa aquisição, a italiana Zegna assinou um acordo de licenciamento da marca Tom Ford com a Estée Lauder por um prazo de 20 anos, prorrogáveis por mais 10. Com isso, o grupo Zegna terá a licença da Tom Ford para roupas masculina, feminina e infantil, também para acessórios, joalheria e produtos para casa. Tom Ford, fundador e CEO da marca que leva o seu nome, vai cuidar da área criativa da operação ao longo de 2023. E o Hermenegildo Zegna, que é o CEO do grupo Zegna, diz que este negócio é o primeiro da companhia desde que abriu capital na Bolsa de Nova York em dezembro de 2021. E agora vamos direto ao Egito falar de... Na verdade, eu vou para a Alemanha, mas para falar do Egito, vou falar de COP27, porque 6 grupos empresariais brasileiros, como Itaú, Suzano, Vale, Marfrig, Rabobank e Santander, se uniram para criar uma nova empresa, a Biomas. O anúncio foi feito dias atrás, durante a Conferência do Clima que acontece no Egito. E quem acompanha especialmente todos os assuntos da COP, aqui na Jovem Pan News, é o correspondente Luca Bassani, direto de Munique, na Alemanha. Luca, me parece que esse é um acordo inédito, né? E também um projeto bem ambicioso aí, quando a gente fala em preservação, principalmente preservação aqui no Brasil, né? Exatamente, Bruno. É muito bom falar com você novamente. São 6 empresas que anunciaram exatamente fazer esse investimento, algo inédito, já que muitas das empresas estão querendo caminhar mais para um caminho sustentável, um caminho verde. É algo que é muito positivo dentre os consumidores, e nós vemos aí grandes nomes como a Itaú Unibanco, a Vale, Marfrig, Rabobank, Santander, Suzano, e cada uma delas investirá cerca de 20 milhões de reais, ou seja, vai totalizar aí com as 6 empresas 120 milhões de reais para preservar as florestas em diversos biomas do país, né? Desde o Cerrado, a Mata Atlântica, a região amazônica, a Caatinga. Nós temos aí várias iniciativas e que buscam exatamente a preservação de cerca de 4 milhões de hectares. 2 milhões seriam replantados, seriam onde a gente pega, onde exatamente há desmatamento, eles queriam revitalizar essas áreas, enquanto que outros 2 milhões de hectares seriam preservados, esses da mata já existente. É uma iniciativa que é inédita, como a gente pode ver, não só as empresas brasileiras, mas vários governos e outras empresas privadas muito importantes do mundo têm utilizado essa plataforma global que é a COP27, a cúpula das Nações Unidas para as questões climáticas, para fazer grandes anúncios nos quesitos verdes, para mostrar também que estão preocupados com o futuro do planeta e dar essa segurança aos seus consumidores de que há o planejamento para que a empresa cresça ao mesmo tempo que o meio ambiente é preservado. Muito bem, Luca Bassani, sempre um prazer recebê-lo aqui no Business, direto de Munique, na Alemanha, com as últimas informações aí da COP27. Muito obrigado sempre, viu, Luca? Obrigado você. E saindo da Europa, indo para os Estados Unidos, o Google vai pagar uma conta milionária. A empresa terá de desembolsar mais de 391 milhões de dólares. O anúncio foi feito por procuradores gerais de 40 estados nos Estados Unidos, que chegaram a um acordo com a gigante americana para o pagamento de multa por violar as leis americanas de privacidade. Os estados descobriram que os aplicativos do Google continuavam a rastrear informações sobre usuários, como localização e hábitos de consumo, mesmo após desativada as funcionalidades. Esse tipo de dados se tornou importante para o setor de anúncios digitais, em especial para empresas como o Google, principalmente para o Google, né? A controlada da Alphabet utiliza as informações para desenvolver anúncios personalizados. Os procuradores gerais concluíram que o Google violou leis de privacidade e de proteção ao consumidor. O acordo prevê uma série de medidas que a empresa terá que tomar para dar transparência às suas práticas.
E a Apple quer comprar chips de fábricas americanas a partir de 2024. A gigante comandada por Tim Cook se prepara para equipar os dispositivos com chips de uma fábrica em construção no Arizona, um passo bem importante para reduzir a dependência da empresa na produção na Ásia. Tim Cook fez a revelação durante uma reunião interna na Alemanha com funcionários do setor de engenharia e do varejo, segundo a Bloomberg. Ele também acrescentou que a empresa pode expandir o fornecimento de chips em fábricas da Europa. Segundo a agência, Tim Cook disse o seguinte a funcionários: nós já tomamos a decisão de comprar uma fábrica no Arizona e esta fábrica no Arizona começa a funcionar já em 2024. Então nós temos cerca de 2 anos pela frente, talvez um pouco menos. A Apple fez um alerta há 2 semanas de que vai atrasar a entrega de iPhones, o que é um problema para ela porque estamos na época mais importante para o varejo no mundo, porque tem Black Friday e Natal. E a culpa vem dos lockdowns na China, principalmente nesse ano, que afetam as operações na fábrica do principal fornecedor da Apple. E o braço de logística do Alibaba, chamado Cainiao, anunciou que planeja inaugurar 9 centros de distribuição em 7 estados brasileiros nos próximos 3 anos, até 2025. Ter centros de distribuição pelo país virou uma obsessão para qualquer varejista que anseia ser relevante, ainda mais num país com a extensão continental como o Brasil. O gigante de comércio eletrônico chinês, Alibaba, está nos preparativos para que o seu braço de logística faça a abertura de uma sede na América Latina em São Paulo. A expansão ocorre em um momento em que o crescimento do varejo da China desacelera, como a Alibaba, que pela primeira vez na história não divulgou as vendas totais do Dia dos Solteiros, um tradicional momento de pico de faturamento no comércio da China. A ideia do grupo agora é aumentar a presença internacional. A plataforma da empresa, que é o AliExpress, voltou recentemente para a Coreia do Sul e para o Brasil, além de estar tentando há anos uma entrada no mercado da União Europeia. O Cainiao é o responsável pelo envio da maioria dos pedidos do AliExpress da China para o Brasil. Segundo a empresa, a divisão de logística opera 8 voos fretados por semana entre os países e agora quer contribuir para que produtos brasileiros como café e frutas possam chegar com mais facilidade ao mercado chinês. Além dos centros de distribuição, a empresa chinesa também pretende instalar 1.000 armários inteligentes em 10 cidades no país para servirem como instalações de entrega e retirada de pacotes internacionais e expresso local e serem usados por serviços de entrega de alimentos. A Cainiao planeja ainda lançar rotas aéreas e marítimas entre Brasil e China. E agora uma curiosidade: o volume diário médio de pacotes internacionais do braço logístico do Alibaba é de cerca de 4,5 milhões de pacotes. É muito pacote realmente. E a Uber tem novidades no Brasil. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro começam a ter a mobilidade Uber Prioridade, onde é possível que o usuário do aplicativo fure a fila pagando um pouco mais para as viagens. Neste caso, o tempo de espera por um motorista se torna menor. A categoria Prioridade, segundo a empresa, tem o objetivo de agilizar o embarque e assim também reduzir o número de reclamações dos usuários com cancelamentos e rejeições de viagens. Por enquanto, elas serão limitadas a momentos de maior demanda com até 10 quilômetros de distância. A mudança tem sido implementada em diversas cidades brasileiras aos poucos. O recurso já foi liberado em Belém, Campinas, Santos, João Pessoa, Recife, Cuiabá e Curitiba. Agora a pergunta-chave, Quanto vai ficar mais caro? Bem, as viagens dessa nova categoria vão custar, claro, mais caro do que as da modalidade X. O valor dessa diferença não foi divulgado, mas segundo a expectativa é que a corrida deve ficar em torno de 20% a 30% mais caro.
E os navios voltaram aos portos brasileiros. Após um baque histórico, a temporada de cruzeiros de 2022 e 2023 promete ser a maior dos últimos 10 anos. Quem faz essa projeção é a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros, a CLIA Brasil. A previsão é que 35 navios realizem as viagens ao longo de 6 meses até 20 de abril. Nós vamos agora falar com o presidente da Costa Cruzeiros na América do Sul, uma importante empresa, o Dário Rústico. Dário, obrigado pela presença aqui no Business. Já que é fim de ano, estamos nos aproximando. Como é que está a demanda aqui no Brasil e como é que você pode falar aí dessa temporada de cruzeiros que, de acordo com a associação, vai ser a maior da década? Prazer. Ante que tudo, obrigado pelo convite, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. De verdade, estamos todos muito animados por essa temporada. Depois de 2 anos muito difíceis, nós somos um business feito de pessoas para pessoas com emoções, e dentro desses 2 anos aprendemos que o ecossistema é muito importante. Nossos parceiros empregados, nossos parceiros agentes de viagens, milhares de trabalhadores no porto. Imagina que vamos a ter, como estimativa da CLIA, vamos a criar 44 mil empregos. 44 mil. Dentro da temporada 2022-23, gerando 3,8 bilhões de reais como receita para a economia brasileira. Então, estamos todos muito animados. A Costa está vindo aqui com 3 navios. Costa Firenze vai ser o maior navio da história de Costa aqui no Brasil. E a Costa tem 75 anos de história aqui no Brasil. Vamos fazer agora em março 12 mil leitos que vamos oferecer cada semana ao mercado brasileiro, e vamos crescer pré-temporada uns 75%. E as ventas estão indo muito bem, os brasileiros estão animados, querem viajar, querem ter emoções. É muito bom você falar dos brasileiros, né? Porque eu queria questioná-lo aí, por que o brasileiro, isso há tempos, né? Há muitos anos, gosta de viajar de cruzeiros. Você é um italiano que está há 7 anos aqui no Brasil, comandando aí a empresa. Quais as diferenças que você vê, por exemplo, do consumidor que está na Europa, que viaja na Europa, do consumidor americano, que deve ser diferente, e do brasileiro? Qual que é a diferença do brasileiro? Os brasileiros gostam mais de festa, de diversões. Os europeus gostam mais de viajar, de descobrir novos lugares. Os chineses gostam mais de uma experiência diferenciada, mais baseada sobre o shopping. Porém, em geral, a parte linda dos cruzeiros é que dá para customizar esse produto para cultura, idiomas e lugares diferentes. Então, esse é um produto que de verdade funciona da Austrália ao chinês e japonês ao brasileiro. O brasileiro é um que gosta mais de festa e de entretenimento. Não, você trouxe muito legal a sua análise de vários lugares aí do mundo, o perfil do consumidor. Mas você não trouxe uma grande novidade, né? Porque realmente o brasileiro gosta de festa, né? Agora, quantos dias em geral é um pacote aí? Você pode ficar quantos dias no navio? A gente aqui tem cruzeiros que vão de 3 noites até 8. 8. Dentro da temporada brasileira. E o que faz ali dentro? O que tem para fazer em 8 dias dentro de um navio? Muita gente que assiste deve ter já feito uma viagem de cruzeiro, mas tem muita gente que não fez. A verdade é que dá para customizar e personalizar as suas férias. A gente está agora com uma campanha que se chama Qual é a sua experiência Costa? Porque de verdade dentro de um cruzeiro você pode decidir de relaxar ou de fazer festa e diversão todo o tempo. Pode decidir de comer bastante, porque a gente tem, imagina, 3 restaurantes diferentes, restaurante também particular com chef Michelin que somam 15 estrelas Michelin dentro dos nossos navios, e tem buffet aberto 24 horas. Porém também uno pode relaxar e fazer dieta, porque tem menus especiais com academia e tudo. Então, de verdade, dá para cada tipo diferente de passageiro. Você quer fazer uma coisa ou outra, pode decidir. Agora, Dário, você trouxe uma informação importante logo no início da sua resposta, a primeira resposta, da questão de geração de emprego. Quanto um navio de cruzeiro, ele gera de emprego. Isso eu imagino porque, pelas imagens que a gente está vendo aqui no telão, também o pessoal de casa está vendo outras imagens, é um navio imenso aí que deve empregar, você falou em 44 mil profissionais? Agora, il 44 mil é l'indotto entre todos, os que trabalham no porto, etc. Dentro dos nossos navios da costa, dentro dos 3 navios que vão chegar aqui na temporada brasileira, vamos ter 3.400, 3.500 tripulantes, e 15% desses tripulantes são brasileiros.
Agora, como é que é o processo de recrutamento desses profissionais? Eu imagino que vocês treinam também toda essa turma, né? Com certeza. A gente tem uma companhia que faz isso, a Costa Crociere na Itália está encarregada de fazer isso, tem todo um processo de treinamento e, em particular, é lindo contar por os brasileiros, a gente tem uma parceria com o Instituto Neymar, aí em Santos, junto com ele agora estamos formando uma turma de 94 pessoas que vão começar a trabalhar agora em dezembro, que eram crianças que não tinham uma perspectiva, agora vão começar, estudaram, se formaram e agora têm a oportunidade de trabalhar dentro dos navios, ganhar em euro ou em dólar e conhecer o mundo. Então, é uma coisa bacana porque dá para mudar o ponto de vista e a perspectiva da vida dessas pessoas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu me sinto na obrigação. Quando eu convidei o Dário para participar aqui do Business, o número de casos de Covid, ele estava bem baixo. Aí a gente está percebendo um aumento de casos, percebendo não, com dados que há um aumento de casos de Covid no país. Como é que a empresa tem se preparado para esses próximos cruzeiros? Come sempre de uma maneira muito responsável, como sempre foi feito, a gente está trabalhando com protocolos que foram construídos junto com a autoridade local, federal e Anvisa, e a gente está indo além do que a Anvisa está pedindo. Por exemplo, todos os hóspedes que vão entrar nos nossos navios vão ser testados com um antígeno negativo 24 horas antes de entrar. Então, se você está certo que entrando nos navios vão estar todo negativo porque vão ser testados 24 horas antes do embarque. Muito bem, nós conversamos com o Dário Rústico, presidente da América do Sul, por toda a América do Sul, da Costa Cruzeiros. Quer dizer, você confirma aí essa projeção feita pela associação de que a temporada de cruzeiros 2023 vai ser a maior dos últimos 10 anos. Vai ser, com certeza, e a temporada 23-24 ainda maior. A gente já anunciou, vamos crescer mais um 21% comparado a esse ano, onde estamos crescendo, como eu contava, 75% comparado à temporada 2019-20. Mas o Brasil tem que ter uma ambição maior. A palavra temporada não tem que existir mais, a gente tem que trabalhar para ter cruzeiros e turismo aberto todo ano para os brasileiros e também por todo turista mundial que venha a conhecer quanto é lindo o Brasil. Dário Rústico, muito obrigado pela participação aqui. Obrigado a você. Bem, nós estamos na terceira semana de novembro e se você ainda não ouviu, daqui a pouco vai chegar aquela pergunta de um amigo, de um familiar, o que você vai fazer no Réveillon? Eu já escutei essa pergunta esse ano, porque essa é aquela pergunta clássica de fim de ano, pois alguns números mostram que este Réveillon promete. O Hotel Emiliano passou a vender os pacotes de Réveillon para a praia de Copacabana. Terá show, por exemplo, da escola de samba Portela, jantar na cobertura do hotel e open bar de champanhe francês Moët Chandon. Agora, prepara os bolsos para quem se interessou, porque o valor mais barato dessa festa, com direito a 3 noites de hospedagem, está em R$ 26.400. Agora chega o mais caro. O mais caro, numa suíte aí de 120 metros quadrados, sai a bagatela de R$ 79.700. É isso mesmo, quase R$ 80 mil para 3 noites com a festa da virada e, acredite, já tem vendas nesse pacote. As reservas em hotéis do Rio de Janeiro para o Réveillon já ultrapassaram os 72%, já está perto de 75%. Para efeitos de comparação, no início de novembro de 2019, ano pré-pandêmico, o índice de reservas em hotéis cariocas estavam em cerca de 55%. O Hotel Fasano em Ipanema está quase 100 quartos disponíveis, mesmo sem os fogos de Copa. Afinal, a capital carioca é o destino mais disputado do país, segundo a empresa Decolar, seguida de Recife. E com essa notícia falando de Réveillon no Rio de Janeiro e os valores altos que já estão com os pacotes, eu encerro essa edição do Business, sempre agradecendo a sua confiança, a sua companhia. Muito obrigado e até a próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.